Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Não deixe de conferir aqui nos detalhes na descrição desse vídeo todas as nossas informações de localização, de contato e também de assistências espirituais, demais conteúdos presenciais ou online. Fique por dentro das nossas atividades, já deixando aí a sua inscrição e reforçando esse vídeo com a sua curtida. Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão de hoje, lembrando a todos para deixarmos um recipiente com água já em separado, que será magnetizada, será fluidificada ao final de nossa conversa. Então vamos nos preparando. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos e a respirarmos de uma maneira mais tranquila e mais serena, para que possamos nos tranquilizar, acalmando-nos e acalmando também o ambiente ao nosso redor. Assim, mais tranquilos, sentindo a nossa respiração e o nosso coração palpitar, vamos também sentindo a presença do nosso anjo de guarda, nosso amigo, companheiro de sempre, que aqui está conosco mais uma vez. A este amigo nós agradecemos por toda a instrução, toda a presença e ajuda. E através dele também nos ligamos aos demais benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam, que cuidam da gente. E unidos com esses amigos, nós vamos elevando o nosso pensamento. E elevar o pensamento é imaginar-nos saindo-nos do nosso corpo, para que possamos alcançar as nuvens, as esferas mais altas do nosso planeta, em direção à luz azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Com Maria nos sentimos abraçados, envolvidos na sua luz, tocados com o seu toque delicado e carinhoso, e contigo, mãezinha, nos elevamos até Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso amigo de sempre. Diante de Jesus, agradecemos por todos os ensinamentos e por todas as bênçãos de luz que desprende a nós enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, Mestre, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por todas as oportunidades de crescimento que nos proporciona. E assim juntos rogamos: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Este vídeo está sendo gravado em abril de 2023. Período este em que o Brasil se chocou com duas tragédias ocorridas numa escola de São Paulo e numa creche em Blumenau. E sempre que essas tragédias comovem a população, principalmente por envolverem crianças, a idade da inocência, segundo a tradição bíblica, toca no fundo do nosso coração. E vem à tona uma pergunta recorrente, não apenas no meio ateu, mas principalmente no meio religioso e espírita também. Por que o mal existe? Por que Deus permite que seres tão inocentes
com um semblante tão meigo e natural quanto crianças, quanto jovens ainda iniciando as suas vidas, se permitem a protagonizar essas tragédias, a serem vítimas de pessoas assassinas. E essa pergunta ela é bem justa. O antinatural seria se simplesmente nós ficássemos indiferentes, distantes, sem nos questionar do porquê aconteceu, sem buscar prevenir também de acontecer no futuro. Então essa indignação, essa fé coletiva, essa comoção é natural e deve existir. E outra, vai se exponenciar, vai aumentar à medida que acontecimentos parecidos ocorrerem no futuro. Embora a espiritualidade tenha feito diversas comunicações, alertando que o mundo, por estar numa fase de transição, num estágio de expiação e provas para um estágio de regeneração, e para isso demandaria justamente mais desencarnes coletivos, ou seja, tragédias mundiais, como tivemos há pouco com a pandemia, e outras, na qual aparentemente inocentes, seriam justamente desencarnados para alçar esse estágio de evolução, ou até mesmo para fazerem parte justamente da segregação natural daqueles que não têm condições mais de reencarnar num planeta avançado e devem retomar para um planeta parecido com o nosso, para que possam aprender as lições, para que possam dar valor à vida e assim sucessivamente, nós ainda nos surpreendemos. Os espíritas ainda se surpreendem, a população em geral, que também tem contato com essas comunicações da espiritualidade, se surpreende. O que de fato é louvável, porque uma coisa é nós termos a comunicação de que algo vai acontecer, e a outra coisa é quando de fato acontece aquele algo. Ainda mais, como dissemos, envolvendo crianças. Chico Xavier já dizia que a pior dor é aquela da mãe que perde um filho. Dor esta que está sendo primariamente experimentada pelas famílias das crianças de Blumenau, mas que também é compartilhada nas vibrações, nas orações, de todos aqueles que sustentam ou buscam sustentar de alguma forma a energia dessas pessoas. Mas voltemos à pergunta central. O mal existe porque Deus deixa? Com qual fundamento o mal existe? Pois bem, Deus é amor e Deus está em todo lugar. Pode parecer uma contradição, um paradoxo no início, mas a demonstração de amor de Deus é justamente deixar livres as suas criações. Deixar com que errem, com que aprendam com seus erros e assim sucessivamente sejam melhores. É por isso que Deus não intervém diretamente para que o mal não aconteça, porque o seu amor indica que as suas criaturas, no caso nós, a humanidade, realmente devemos errar no mal, na violência, na animosidade, na agressão, para que nós possamos valorizar cada vez mais o amor. E não apenas valorizar o amor para aqueles que nos amam, mas como Jesus ensina, valorizar o amor para todos. Basta termos aí os exemplos ao longo dessas últimas décadas de tragédias, sejam de ordem naturais ou igualmente provocadas pelos seres humanos. A comoção, a rede de solidariedade, o voluntariado são crescentes. E isso é prova justamente de que uma tragédia ocorrida no passado nunca terá o mesmo efeito de uma tragédia ocorrida no presente. E a própria tragédia em si tem um fruto de ensinamento. Basta ler na terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6, sobre a lei de destruição. A destruição é necessária, favorece o progresso. Mas e em relação às crianças? E em relação a esses seres tão meigos, tão ingênuos? A lei de reencarnação nos ensina de que as crianças de hoje são fruto, obviamente, de vivências do passado.
que conforme elas vão crescendo em sua juventude, elas vão trazendo à tona cada vez mais as experiências e igualmente os traumas do passado. Assim como as suas influências, as suas tendências. Em relação aos agressores, é justamente essas tendências que afloraram ao longo de suas existências e que, infelizmente, a família e as pessoas ao redor não foram capazes de detectar e tampouco trabalhar para que aquela tendência fosse amenizada. Óbvio que existem acontecimentos que, para favorecer o fluxo do mundo, ou seja, a evolução da humanidade, eles devem acontecer. É o que Jesus, na verdade, já previa, que o mal há de vir, mas ai daquele que pratica esse mal. No caso das crianças, especialmente, o desencarne repentino e traumático ainda assim não é obra do acaso. É uma circunstância já planejada pela espiritualidade. Isso pode parecer duro num primeiro momento, mas é a verdade. Deus não está apenas nos bons acontecimentos ou quando tragédias ocorrem, Ele está em todo lugar, em todo instante. Então Deus também estava presente no ato desses acontecimentos. Deus assim o permitiu para que a evolução ocorresse dos dois lados. E ao contrário do que nós pensamos, por ainda estarmos presos na carne, a morte, o desencarne, é uma evolução. É um sinal de progresso. É quando aquele espírito, independente da sua idade carnal, retorna à espiritualidade, colhendo o fruto daquela experiência para progredir, para futuramente reencarnar em outro corpo e assim continuar progredindo. Enquanto que aqueles que aqui ficaram, familiares, amigos ou até desconhecidos, devem justamente nesta tragédia, neste acontecimento, se unirem, buscarem igualmente a sua mudança interior, juntos se fortalecerem e assim, mais fortes, buscarem mudar o ambiente ao seu redor. É óbvio que pode parecer muito fácil para nós, que não estamos ali no olho do furacão sentindo esses sentimentos, estando na pele com a falta que essas crianças fazem, falar sobre isso, falar sobre a falta, sobre a saudade. Mas aqui o que o Espiritismo nos consola é no sentido de não eliminar a dor da perda. Esta é ainda inevitável, afinal de contas. Ainda estamos num estágio evolutivo que não justamente nos transforma em anjos, muito pelo contrário, somos todos aprendizes mirins. E por isso a dor, ela é inevitável. Mas com o consolo da doutrina, nós somos convidados a evitar a todo custo a revolta. A revolta é o sentimento na qual nós devemos evitar ao máximo, porque ela pode aflorar em nós sentimentos primitivos, sentimentos de vingança, de ódio, de raiva, na qual, se não nos igualarmos justamente aos autores, aos assassinos, nós estaremos rebaixando muito o nosso padrão vibratório e provocando até o adoecimento do nosso espírito e do nosso corpo. É isso que Chico trabalhava tanto para evitar. Ao atuar para trazer mensagens dos filhos desencarnados para tantas mães, ele buscava consolá-las e buscava colocar no lugar da revolta dos seus corações justamente a esperança e a fé que todos nós devemos ter. Não devemos apenas crer em Deus nos momentos em que somos bem-sucedidos, em que compramos um bem material, ou então quando uma aflição nos toca profundamente. Não. Deus está presente em todos os acontecimentos da Terra e do Universo, incluindo aqueles na qual nós julgamos trágicos, traumáticos, inesquecíveis. Deus ali também está. Assim como Deus está nos corações dessas crianças, Deus está nos corações dessas famílias. Quantos exemplos nós temos
de pessoas que justamente tiveram a perda de entes tão queridos, tão amados de forma traumática e se uniram para juntos construírem um trabalho voluntário de acolhimento, de apoio, de mudança em pessoas que passam pelo mesmo trauma? Quantos projetos sociais fundamentais nasceram justamente do trauma, da tragédia, da morte? Então, mesmo perante essa perda, que obviamente é inestimável, é imensurável, há sim espaço para a esperança e para a fé. Há sim espaço para a comoção construtiva, aquela que justamente promove a mudança, promove a evolução. E é por isso que o que julgamos ser o mal existe. Porque através da dor, através desse mal, também há progresso. Deus definitivamente não perde tempo em serviço. Ele trabalha constantemente em todos os locais, desde o pequeno átomo até as grandes construções do universo, proporcionando evolução para todas as suas criações. E é nesse sentido que nós também podemos acreditar. Podemos ter a convicção de que mesmo nesses momentos tão tenebrosos em que a mudança é necessária, Deus está conosco. Que a vida continua após a morte. Que todos têm os seus deveres, as suas expiações, independente da idade. Mesmo aquelas crianças tinham as suas expiações. Seus familiares agora o têm. É o resgate sendo providenciado. Amanhã é domingo de Páscoa. E a Páscoa representa, no seu âmbito religioso, a ressurreição de Cristo. Sabemos ali que não houve a ressurreição material, física do corpo de Jesus, mas sim o reavivamento do seu sentimento de amor, de companheirismo, de estar conosco. Ali foi o sinal fundamental de que Jesus estaria conosco através das eras, promovendo as comunicações e chegadas de emissários que reforçariam a sua mensagem, que tratariam justamente de eliminar as deturpações causadas pela ignorância humana. E o Espiritismo é uma delas. Então, que nesta data, nós possamos, acima de tudo, buscar vibrar bastante, consolar com a nossa energia esses sentimentos de dor, de perda, de aflição extrema. Mas, acima de tudo, que nós utilizemos-nos dessa data para ressurgir em nós esse ideal de esperança e de fé, na qual não deve faltar nesses dias de altas transformações. E esperança e fé não é apenas aquele sentimento contido em nós. É um sentimento que deve ser compartilhado. É um sentimento que deve ser trocado com as pessoas ao nosso redor. A esperança de um abraço, a esperança de um sorriso, a esperança de um consolo. Seja através do exemplo, fundamentalmente, ou seja através de um carinho, de uma palavra, ou do ouvir. A esperança não vale só para nós, ela vale para o mundo. E em tempos em que ela anda tão cambaleante, tão massacrada pelo senso materialista, pelo senso dos desanimados, dos pessimistas, que nós possamos reforçá-la para esse contraponto acontecer. Contraponto este fundamental também para o nosso bem-estar e para a evolução do planeta. Nós temos sempre a opção: evoluir muito mais pela dor e pelo sofrimento, ou evoluir pela sabedoria, pela resignação, pela resiliência e pela fé. Fé de que Deus está conosco em todos os momentos, nos amparando, nos fortalecendo, mesmo naqueles
em que os nossos corações mais choram, mas não por acaso, pois a evolução continua a todo instante. E que essa mensagem de esperança e fé contemple justamente essa data especial da Páscoa e que sirva de reflexão a todos nós daqui para frente. Vamos vibrar? Fechando mais uma vez os nossos olhos, convido a todos para que nesse instante possamos vibrar, emanar a melhor das nossas energias em vibrações, em pensamentos positivos, vibrando especialmente pelo planeta Terra, por todos os seus povos, todos os seus países, principalmente aqueles aflitos em virtude de conflitos, desastres naturais. Vibramos pelo Brasil, por todo o seu contorno geográfico. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, desamparados, entregues à própria sorte, que possamos consolá-los e fortalecê-los. Vibramos pelos enfermos de toda sorte, de ordem espiritual, física, mental. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa. Vibramos pelos encarcerados, por aqueles aprisionados a sentimentos de culpa, vingança, rancor. Vibramos por todos os lares da terra, para que haja entendimento, compreensão, amor. Vibramos pelo nosso próprio lar, imaginando mais uma vez Jesus presente em nossa casa, abençoando a todos que convivem conosco. Vibramos pelo CEF, por todos os centros espíritas do Brasil e do mundo, bem como as demais religiões, igrejas, templos, terreiros, mesquitas. Vibramos em especial por aquelas crianças de Blumenau, pela professora de São Paulo, por todos os demais, para que encontrem no consolo do desencarne a força necessária para continuarem evoluindo, e aos familiares que possam resignar-se em busca também de confortar todos os demais corações. Vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos que mais carece dessas energias. E por fim vibramos por nós mesmos, que possamos em mais esta semana seguirmos juntos, seguirmos amorosos, seguirmos resilientes, trabalhando para uma nova versão de nós mesmos. E neste momento nós vamos nos preparando para o passe da semana, mentalizando que do alto a luz de Jesus mais uma vez surge e é derramada sobre nós. Essa luz nos toca da cabeça aos pés, revigora o nosso corpo e com a nossa fé nós abrimos o nosso coração para que essa energia igualmente entre em nós, toque os nossos sentimentos, a nossa alma e consciência e revigore o nosso espírito, fazendo florescer em nosso coração a semente do Evangelho depositada por Jesus. E nesse instante vamos abraçando aquele recipiente com água que preparamos, para que através da energia que corre pelo nosso corpo, pelas nossas mãos chegue até essa água, reenergizando as suas moléculas, fluidificando e magnetizando esse líquido, para que ao ingerirmos possamos também contar com esta ferramenta a mais de sustentação para a assistência espiritual de hoje. E assim elevamos o pensamento a Jesus, mais uma vez agradecendo por este momento de reunião em seu nome, rogando graças a Deus. Agradeço mais uma vez pela sua atenção e audiência, por ter chegado até o fim deste vídeo. Ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe este conteúdo, para, quem sabe, ele poder chegar e consolar mais corações que estão preocupados, pessimistas frente ao momento que estamos vivendo. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos mais uma vez que a luz de Jesus nos siga iluminando o caminho. Um grande abraço e até a próxima.